à barriga da mãe, quando estávamos dentro dela, essas palavras habitaram a memória noturna e silenciosa do nosso corpo, inscreveram-se no nosso sono, tatearam-se na nossa pele, antes de serem palavras, antes de serem operações verbais. E por isso é tão maravilhoso e ao mesmo tempo tão exato aquilo que o Salmo 139 diz. Quando os meus ossos estavam a ser formados e eu em segredo me desenvolvia tecido nas profundezas da terra, nada disso, ó Deus, te era oculto. Os teus olhos viram-me em embrião. Então, o que é que nós podemos concluir, lendo o Salmo 139? Que o nosso corpo é a linguagem de Deus. O nosso corpo é a língua materna de Deus. E por isso, a espiritualidade não é necessariamente eu fugir do meu corpo e entrar no meu espírito. Mas, possivelmente, o desafio espiritual mais necessário para cada um de nós é como é que eu me habito, como é que eu sou, como é que eu me exerço, me construo, não só no meu interior, mas no meu exterior. Não só nos meus sentidos espirituais, mas também nos meus sentidos carnais, mas também nos meus sentidos sensoriais. Porque o grande desafio, penso, para nós cristãos, é experimentar, não é reentrar na vida íntima e esquecer tudo o resto, é encontrar uma síntese. E hoje, na teologia, na espiritualidade, nós estamos muito desafiados por isto. Quer dizer, nós precisamos de encontrar uma nova gramática. Eu acho o cristianismo não é apenas para nos ensinar a acreditar. Não é apenas para nos mostrar aquilo em que temos de crer. Mas é para nos ensinar a viver bem neste mundo. Não é apenas a pensar no mundo que vem depois, na vida do além, mas é a encontrar uma sabedoria, uma sapiência que nos ajude a fazer do nosso estar aqui e agora uma experiência feliz, uma experiência com sentido. Uma experiência verdadeiramente iluminante. E isso só acontece se a gente não fugir. Às vezes a espiritualidade é uma coisa muito idealizada, muito... não é para nós, é para Santa Teresa. Não é para nós, é para o Maître Eckhart. Não é para nós, é para o Papa Francisco. Não pode ser. Nós temos de viver e temos de nos entregar aos braços da vida, como ela é. Eu lembro-me tanto, e por acaso estávamos aqui, antes deste encontro, aqui a falar com os amigos do Centro Loyola, surgiu o nome dela, Et Illesum, essa grande mística do século XX, que se ofereceu como voluntária, reparem, ofereceu-se como voluntária para o campo de concentração. E depois ficou como prisioneira e morreu em Auschwitz. O seu diário é um dos textos espirituais mais intensos da contemporaneidade. E a dada altura no seu diário, ela diz isto: como isto é estranho. Existe a guerra. Estou num campo de concentração. Pequenas crueldades acumulam-se por cima de outras crueldades. Conheço o grande sofrimento humano que se vai acumulando. Conheço perseguições e a opressão. Sei de tudo isso e continuo a enfrentar cada pedaço de realidade que se me impõe. E num momento inesperado,
abandonada a mim própria, encontro-me de repente encostada ao peito nu da vida. E os braços dela são muito macios e envolvem-me, e nem sequer consigo descrever o bater do seu coração. Tão fiel é a vida, como se nunca mais terminasse. Reparem, são palavras escritas no meio do inferno. São palavras escritas num campo de concentração. Mas como esta mulher tinha de ter trabalhado uma espiritualidade para o presente, quer dizer, não é uma espiritualidade para quando acabarem os campos de concentração. É uma espiritualidade dentro do campo de concentração. Dentro do campo de concentração. E é, no fundo, esta espiritualidade dentro da vida que penso que nós precisamos, de facto, conversar, descobrir, pensar, entusiasmarmos-nos uns aos outros para a construirmos verdadeiramente. Aristóteles é um pai da nossa cultura e, de facto, aquele senhor pensou todas as coisas. Não há nada que ele não tivesse pensado já. E uma coisa que o Aristóteles pensou é a relação entre as doenças, as nossas doenças, as doenças de uma sociedade e as doenças do indivíduo, como sintomas espirituais, como sintomas dos seus problemas, das suas dificuldades, das suas procuras. E há um autor contemporâneo, um filósofo, ele é proveniente da Coreia do Sul, mas ensina numa universidade alemã e hoje é um filósofo com muita recepção por todo o lado, porque de facto tem um olhar muito original. Ele escreveu um livro, um pequeno livro, chamado A Sociedade do Cansaço. Ele chama-se Byung-Chul An, assim um nome bem sul-coreano. A Sociedade do Cansaço. E nesse pequeno livro que eu vos recomendo, ele diz o seguinte: o século XX foi, do ponto de vista da doença, foi um século viral. Os grandes problemas do século XX foram vírus. Como é que a doença passa entre nós? Nós vivemos apavorados por uma pandemia, por exemplo, uma gripe generalizada. Inventaram-se as vacinas, inventou-se o antibiótico. E a gripe viral lança, o arquétipo viral, o paradigma da doença viral, lança um certo entendimento sobre o ser humano. Mas ele diz, hoje, a grande doença do ser humano e das sociedades já não é do ponto de vista viral ou imunológico, mas é do ponto de vista neuronal. Os grandes problemas de saúde do século XXI serão a depressão, os transtornos de personalidade, as anomalias da atenção, seja por hiperatividade, sejam todos os tipos de neurastenias paralisantes. O síndrome galopante do burnout, que é este desgaste de trabalho ocupacional que nos deixa queimados por dentro, sem força, sem desejo de mais nada, completamente exauridos como terra queimada. Ele diz, no século XXI, as enfermidades não são infecções, mas são expressões da vulnerabilidade da existência, da fragmentação da nossa identidade, da incapacidade de integrar e de refazer as experiências que todos vivemos. Já não sabemos lidar com a nossa vida. E isso deixa-nos impotentes, deixa-nos frágeis, deixa-nos vulneráveis, deixa-nos depressivos, E isso, em grande parte, é porque há um excesso. Nós vivemos mergulhados num excesso. Excesso de emoções, excesso de informação, excesso de expectativas, excesso de solicitações. E isso está a colocar-nos num cansaço.
num cansaço. Nós vivemos num estado de cansaço, numa sociedade de cansaço. E nesse sentido é curioso que Fernando Pessoa foi um grande profeta do século XXI. Porque no início do século XX, falando do homem moderno, ele diz isto: estou cansado, é claro, porque a certa altura a gente tem de estar cansado. De que estou cansado não sei, de nada me serviria sabê-lo, pois o cansaço fica na mesma. Então, reparem, é um círculo vicioso, não há saída. Nós estamos dentro desta nuvem negra do cansaço. Há um refrão usado na liturgia cristã, na liturgia de vésperas, que diz assim: Accende lumen sensibus. Acende, ilumina a luz dos sentidos. E esta invocação litúrgica da Igreja Antiga é um desafio muito grande a acendermos a luz dos nossos sentidos. Porque os nossos sentidos são chamados a vencer o cansaço, são chamados a acolher Deus no instante do mundo, no instante do mundo. Nós somos chamados a sentir, o contrário daquilo que Fernando Pessoa também dizia, que é um grito impressionante. Ele diz: não sei sentir, não sei ser humano. Então, para ser humano, é preciso saber sentir. Saber sentir. E saber sentir é vencer esta atrofia. Quer dizer, reparem, nós vivemos a 200 km a hora. Deslocamos-nos rapidamente de um sítio para o outro. Levamos vidas preenchidíssimas, com uma agenda que não arrebentar pelas costuras. E contudo, quando a gente chega ao fim do dia, parece que não tem nada para contar. Parece que não tem nada para contar. E se alguém nos pergunta: olha, conta-me a tua vida fantástica, nós achamos que ele está a fazer piada. E contudo, digamos, a nossa vida devia ser fantástica. Pior. Muitas vezes nós quedamos-nos numa atitude de cinismo, que é o grande pecado numa vida mais adulta. Num grande cinismo em relação à nossa própria vida. Deixamos de acreditar nas possibilidades da nossa própria vida. E como um poeta dizia, René Cléval, ele dizia: a pele não me ensinou nada. E de certa forma, com cinismo, nós dizemos isso: a pele não me ensinou nada, este dia não me ensinou nada, esta experiência não me ensinou nada. Mas o que é que nos ensina? O que é que nos está a faltar? O que é que nos está a faltar? É aqui que penso que nós precisamos redescobrir os sentidos. Reparem, nós, mesmo em termos da tradição cristã, a mística cristã fala muito dos sentidos, mas fala dos sentidos espirituais. E os sentidos espirituais estão a mandar-nos para outro lado, para dentro de nós. Será que é só para dentro de nós que devemos ir? Será que temos de abandonar a nossa praia, o nosso quintal, a nossa casa, a nossa vida, as nossas relações, o nosso corpo? Será que temos de abandonar isso para construir uma espiritualidade do presente? Eu penso aqui que no momento havia dois modelos possíveis. O modelo de São Tomás de Aquino, um modelo muito mais racional, e o modelo de São Boaventura, um modelo muito mais do lado do sensível, do sentimento, dos sentidos. Ele fala mesmo dos sentidos corporais.
E, de facto, na tradição ocidental, aquilo que venceu foi São Tomás de Aquino, não foi São Boaventura. E, de certa forma, a história teria sido diferente se tivesse sido São Boaventura a triunfar. Mas porquê é que hoje não podemos dar uma hipótese a São Boaventura? Porquê é que hoje não podemos dar uma hipótese aos nossos sentidos corporais? E, no fundo, aquilo que agora me proponho fazer com vocês, nesta segunda parte da minha fala, é revisitar os 5 sentidos. Os 5 sentidos. Cada um deles tem, de facto, alguma coisa a ensinar-nos. E nós podemos desenvolvê-los. E se é verdade que podemos pensar, mas à medida que vou avançando na idade vejo pior, ouço pior, mas, digamos, o vejo pior e o ouço pior é uma maneira de julgar, porque se calhar aquilo que eu vejo é suficientemente espantoso para me encher o coração, para me encher a vida. Aquilo que o Fernando Pessoa dizia também pela voz de Alberto Queiro, a espantosa realidade das coisas é a minha descoberta de todos os dias. Cada coisa é o que é, e isso me alegra, e isso me basta. Eu posso ver mal e estar capaz de enxergar a espantosa realidade das coisas. Quer dizer,